Boa noite a todos que estão aqui conosco, já chegando, Madalena, Maria Franciene, já chegando aqui Eliane, Edivânia. Sejam todas bem-vindas, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Esse programa, ele é um programa que foi inspirado, né? Que foi intuído a doutora Norma, como médica psiquiatra, e ela trouxe esse programa Saúde Mental e Espiritualidade, bem como ela também não conseguia dar conta dos programas que nós temos no canal Renovando Consciências, então ela foi fazendo o contraponto, e aí ela nos convidou a fazer parte com ela. Eu não sou médica, não sou psiquiatra, eu sou, né, hoje, nessa existência Kátia Gomes, estou como psicanalista, estou como consteladora sistêmica, como coach, como várias outras coisas na área comercial, mas aqui, né, eu sou um ser humano que precisa muito evoluir. E eu quero agradecer a todas vocês e a todos vocês que estão conosco hoje, no feriado do dia 15 de novembro. Agradecer ao YouTube, que está conosco sempre e que, a partir da semana que vem, nosso programa só será transmitido por algumas razões que nós não podemos aqui falar. O YouTube, ele conseguiu deixar a gente apenas com o canal Renovando Consciências. Então, e o Facebook. Então, estamos aqui, né, fazendo esse programa com muito amor, e na próxima semana não estará sendo transmitido todos os programas que nós temos do canal Renovando Consciência pelos outros canais que nos amparam, que nos auxiliam. Mas acredito que muito breve nós estaremos voltando, porque nada melhor do que a gente praticar o bem, ajudar o próximo. Embora sabemos que o conteúdo do nosso canal é um conteúdo que não traz fins lucrativos, né? Mas ele traz fins, né, de cunho moral. Ele traz fins de cunho, né, espiritual, que é o que a humanidade precisa. Sendo assim, eu quero convidar o meu amigo, irmão, seja bem-vindo, Rafael, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. Eu quero que você dê as suas boas-vindas, que você dê a sua... Fale um pouco sobre você, para daqui a pouco a gente fazer a nossa prece e você começar a falar sobre um tema belíssimo e que pega todos nós. Muito boa noite, Kátia Gomes. Boa noite, Recife. Boa noite, Brasil. Eu sou Rafael Siqueira, sou da cidade de Niterói, trabalho na Sociedade Espírita Fraternidade, a casa fundada pelo médium e tribuno Raul Teixeira. De profissão, eu sou advogado, estou me formando agora no final do ano em psicologia, adoro a doutrina espírita, adoro falar de Jesus, trabalhar para o Cristo, fazer novos amigos e poder, num feriado, 9 horas da noite, falar da veneranda Joana de Ângeles, falar do Evangelho à luz da psicologia profunda. Quero dar uma boa noite a Eliane Marins, a Edivânia, a Maria Franciene Araújo Nunes, a Madalena Dantas, a Rosemary Umbelino. Bom, os que mandaram mensagem, eu cumprimentei a todos. Aqueles que vão nos ver posteriormente, que Jesus possa nos abençoar, se manter entre nós e que a gente possa continuar firme no propósito de nos fazermos pessoas melhores e de construir a paz, de fazer o bem, de ser a cada dia a nossa melhor expressão. Que legal, que coisa linda, né?
você fazer parte de uma casa de um médium tão responsável, tão respeitado, tão decente, tão honesto, e que é da época do nosso querido Chico, do nosso querido Divaldo Franco, da nossa querida Isabel Salomão, que volta para o mundo espiritual, né? Essa semana, aos 100 anos de idade. Também dizer que tem tantos outros espíritos que vieram e que Raul conheceu e que vivenciou e que esteve com eles, a Juscelma, né? A nossa querida Sueli Caldas Schubert também, que está no mundo espiritual. Nossa, eu aqui passaria a noite dizendo as pessoas que ele conhece e o trabalho que ele fez e vem fazendo ainda, né? E quando eu for ao Rio de Janeiro, eu quero com certeza conhecer essa casa, viu? Não Vai tenha ser muito dúvida. bem-vinda. E conhecer você pessoalmente, e ele, pela segunda vez, ficar um pouquinho, né, perto dele, porque ele já veio aqui em Recife e nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos num dos em eventos do Cimesp. E ele veio e estávamos aqui. Então, eu quero, agora vamos fazer a nossa prece, né? Elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir a Ele que a sua figura amorosa se faça presente nas nossas telas mentais, que nós possamos amparar-se, pois Ele está nos amparando, que nós possamos nos acolher com extremo amor, com compaixão e misericórdia, para que nós possamos dividir uma casa física e transformá-la no lar. Que nós possamos compreender que o amor é uma construção e que através da união de duas almas, essa construção se dá. Que nós possamos beber dessa fonte hoje à noite, nós possamos sentir a vossa presença, a presença amorosa da nossa irmã Joana, das suas Joaninhas, e sentir a presença de Maria e todas as suas legionárias e legionários em nossos lares, nos lares representados por cada um que aqui se encontra. Sendo assim, Jesus, nós agradecemos aos nossos amigos, companheiros de jornada, os canais que nos apoiam e que nos apoiaram até agora, que eles possam seguir levando a mensagem do Cristo e que quando der a oportunidade possamos estar juntos novamente. Sendo assim, amigo Jesus, derrama as tuas bênçãos sobre o nosso canal Renovando Consciências, que vai levando a renovação para as consciências que ainda estão dormindo, através do teu Evangelho Redentor. Sendo assim, ilumina nosso irmão, que fará uso da palavra a partir de agora. Muita paz e que seja bem-vindo mais uma vez. Desculpa a nossa prece um pouco longa, mas aquela coisa que vem, que preciso falar. Então, nosso ficaria tema... ouvindo a sua prece até amanhã. Nosso trabalho, o nosso irmão vai falar hoje sobre desculpa o barulho do nosso amigo aqui, irmãozinho menor. O nosso tema será matrimônio e amor, que é do capítulo 22, do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e de Mateus, capítulo 19, versículo 5. Que Jesus nos abençoe. Agora é para você, meu irmão. Então vamos lá. Quero cumprimentar a todos novamente, pedindo a Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Para mim é sempre motivo de muita alegria poder partilhar
momentos de espiritualidade, de vida, com corações, eu em Niterói, a Kátia lá no Recife, com pessoas que chegam dos mais variados lugares do Brasil. Vocês não sabem a alegria que é para mim trabalhar para o Cristo, trabalhar para Joana de Ângeles, trabalhar para os benfeitores da espiritualidade. É a eles que eu peço que possam abençoar a cada um de vocês, nos envolvendo em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quando a gente fala na obra psicológica de Joana de Ângeles, nós precisamos dizer que ela abriu um divisor dentro dos estudos da doutrina espírita. Nós poderíamos dizer antes da série psicológica e depois da série psicológica. E por quê? Joana sempre foi muito fiel a Jesus, muito fiel a Kardec, mas a série psicológica trouxe uma humanização de determinados conceitos para se aproximar do ser humano, das suas dores, das suas dificuldades, a necessidade de nós nos amarmos, amarmos uns aos outros, a necessidade de nós nos perdoarmos uns aos outros, e entendermos a proposta do Espiritismo não como algo que nos limita, mas como algo que nos liberta. Então eu agradeço todos os dias por ter o Espiritismo na minha vida. E agradeço igualmente por ter a obra psicológica de Joana de Ângeles, que sem sombra de dúvida ensina cada um de nós a lidar com as nossas emoções, com quem nós somos e seguir em frente. Quando a gente fala nessas 16 obras que ficaram conhecidas como a série psicológica, nós podemos dizer que ela nos trouxe 4 compromissos. O primeiro compromisso é o compromisso de nos conhecer, o autoconhecimento. Quem somos nós? Quem é o Rafael Siqueira? Quem é a Kátia Gomes? E observem, a Kátia, quando fazia a sua apresentação, ela disse, eu estou Kátia Gomes. E a melhor forma de se apresentar é essa mesmo, porque nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos antes, vamos continuar a viver depois. E a melhor forma de estar no mundo, de resistir ao mal e de progredir, é nós nos conhecermos. Quem é o Rafael? Quais são as virtudes que o Rafael traz? Quais são os vícios que o Rafael precisa corrigir? Porque nós entramos no piloto automático das coisas do mundo. A gente dorme, acorda, trabalha, tem 501 obrigações durante o dia e não para meditar. E meditar eu não estou dizendo apenas a questão da meditação em si, eu estou dizendo a nossa capacidade de olhar para nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus. E nós estamos no mundo com um compromisso de nos tornarmos pessoas melhores. E só se torna melhor quem consegue identificar as matrizes do erro ancestral. Só se torna melhor quem também consegue enxergar que há virtudes que podem ser revigoradas. O primeiro desafio, então, o desafio do autoconhecimento. O segundo desafio, o desafio de viver. Porque quando nós nos tornamos espiritualistas, espiritistas, que é um ramo do espiritualismo, usualmente a gente passa a nos preocupar com a vida depois da morte, porque a gente sabe que vai continuar vivendo. E paramos de nos preocupar com a vida antes da morte, porque nós estamos vivos. A gente não precisa esperar a desencarnação para viver como imortais, amar como imortais, trabalhar como imortais, porque o meu melhor momento é hoje. O meu melhor lugar é aqui. Então, qual é o desafio de viver? Cada dia da minha vida é uma página em branco que se abre para que eu possa escrever um novo capítulo da minha vida. Que eu consiga ser a minha melhor expressão e não espere o epitáfio. Há uma música que os Titãs cantam que ela é muito simbólica. Devia ter amado mais. Devia ter me aproximado mais das pessoas. Que a gente substitua o devia ter por eu vou hoje amar mais as pessoas. Eu vou hoje me aproximar mais das pessoas. Eu vou hoje contemplar a beleza da vida, contemplar a beleza das coisas, porque o desafio de viver é o desafio de saber que enquanto eu estou no mundo,
Eu preciso atuar como alguém que está encarnado e ser a minha melhor expressão, sabendo que eu também vou desencarnar um dia, e quando eu desencarnar, eu continuo procurando ser a melhor forma que eu consiga. O nosso terceiro desafio é o desafio de ser. E aqui, muito interessante, porque o mundo hoje nos apresenta 3 verbos. O primeiro verbo já caiu no gosto popular, que é o verbo ter. Você precisa ter um celular. Você precisa ter uma casa na praia da Boa Viagem. Você precisa... E olha que eu estou adaptando o meu discurso, porque se fosse aqui em Niterói, seria ter uma casa em Cambuinhas. Você precisa ter dinheiro na caderneta de poupança. Você precisa ter. Mas, ora bola, se nós somos espíritos, por que tanto apreço aquilo que nós temos? Observem, não é problema ter coisas. O problema é quando as coisas nos têm, porque aí nós nos tornamos prisioneiros. O mais importante, então, não é ter. Há um segundo verbo que está também muito em moda hoje por conta das redes sociais, que é o verbo parecer. Porque hoje, mesmo quando as pessoas não têm, elas querem parecer. Quando a gente vai nas redes sociais... Gente, essa é minha filha, a Clara. Manda beijo, filha. Hoje nas redes... esse é o anjo aqui da minha casa. Clara em homenagem a Francisco de Assis. Sim. Eu pergunto para ela, Kátia, se ela parece comigo. Ela diz assim, eu pareço com a minha mãe. Que linda. E hoje... também com o papai. Hoje as pessoas querem parecer, porque quando a gente entra nas redes sociais, a gente só vê foto bonita, a gente só vê momentos edificantes. Parece que a vida é só aquilo. Mas vejam, a nossa vida é um contínuo, porque a gente tem dias de tristeza, tem dias de alegria, nós temos momentos onde está tudo dando certo, tem momentos que estão mais ou menos, mas nós queremos projetar que está tudo sempre bem, que está tudo maravilhoso. A gente sempre coloca que os relacionamentos estão ótimos. E aqui um fato bastante curioso. A gente gosta de postar fotos de viagens. Nada contra viajar. Eu adoro viajar. Mas nós não curtimos as viagens mais, porque a gente olha as cidades por trás dos celulares. Nós, ao invés de conversarmos com as pessoas, nós fazemos selfies com as pessoas. É a vida do precisar parecer. Porque quando eu pareço, eu projeto a minha personalidade por sobre a outra pessoa. Olha, eu viajei para tal lugar, você não viajou. Olha o parceiro que eu tenho, você não tem. Aí eu boto uma roupa bonita e aquela pessoa que não tem a mesma roupa bonita, ela fica, caramba, como é que o Rafael tem aquela roupa? E sabe, Kátia, nós que somos do ramo da psicologia, hoje já se chegou a uma doença chamada FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de deixar de ter as coisas, de ser igual às outras pessoas, que é muito projetado pelas redes sociais. Daí o que eu digo para as pessoas? Nós não precisamos parecer, nós precisamos ser. Porque quando nós somos alegres. Nós somos saudáveis, nós somos plenos. Diz Joana de Ângeles, então, que o nosso terceiro desafio é o desafio de ser. Até chegar no nosso quarto e grande desafio, que é o desafio de amar. Já amamos hoje ou ainda somos refém do ódio? Porque hoje parece que as pessoas abriram a caixa de Pandora do ódio. Porque a gente diz que odeia o vizinho, diz que odeia o partido político, diz que odeia fulano de tal, mas o Evangelho nos ensina a amar, nos ensina a nos aproximar, nos ensina a cada dia procurar trabalhar valores dentro de nós. Nós estamos vivos por um compromisso de amor. Eu fiz esse introito para depois entrar no casamento. Porque vejam, o casamento... Filha, deixa o papai fazer a palestra aqui agora. O casamento é uma junção desses 4 desafios. O desafio de nos conhecer,
Porque quando eu me matrimonio, nossa, nem sei se existe esse verbo, quando eu me caso com outra pessoa, eu estou me casando com alguém que pode não se conhecer. Da mesma forma que eu não fiz o exercício de autoconhecimento. E aí o que parecia ser um sonho dourado, o homem que encontrou a sua gueixa, a mulher que encontrou o seu príncipe, se ambos não se conhecem, a gente começa a projetar as nossas sombras na outra pessoa. Ao invés de trabalhar com as nossas sombras, as nossas dificuldades, a gente começa a ver as nossas dificuldades nas outras pessoas. E depois coloca a culpa no casamento, coloca a culpa no parceiro. Como eu me casei com você e só depois de 10 anos que eu te conheci? Mas, ora bolas, eu nem me conhecia. Eu agora estou me conhecendo e entendendo que você não é perfeita, mas eu também não sou. Daí nasce a arte do diálogo, o desafio de viver. Porque quando a gente fala em matrimônio, deixa de viver o eu, para viver dois, viver nós. E aí é bastante curioso, sabe, Kátia? Porque a gente quer casar e quer continuar vivendo a individualidade. O desafio de viver, então, é um desafio de pensar num agrupamento familiar, onde eu deixo de ser o Rafael e passo a ser o Rafael, a Gabriele e a Clara. Vocês observaram que eu estou tentando fazer uma live. E a minha filha já veio do lado de cá, já veio do lado de cá, e já mandou beijo para vocês. Mas isso é típico de crianças, meninas de 5 para 6 anos de idade. Ela fez 6 anos agora no dia 10 de outubro. Imaginem se eu fosse me irritar, se eu fosse ficar nervoso com isso, ou qualquer outra coisa. Eu não entendi o desafio da família, porque a casa não é só minha, o espaço não é só meu. E eu não posso dizer para uma criança, papai, ó filha, papai agora vai fazer uma palestra, fica lá no seu quarto, mas para ela a casa é toda dela, é típico da fase infantil. Então o desafio de formar uma família é entender que as pessoas são diferentes. E agora eu preciso viver essa conjugalidade, viver esse desafio familiar. O desafio de ser. Porque observem, nós somos espíritos, mas também nós somos uma família. E é interessante porque o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, num livro notável que eu deixo como sugestão de leitura, Desafios da Vida Familiar, ele nos diz que o que é uma família? É uma micro-sociedade. E o que é a sociedade? É uma macrofamília. Entenderam o desafio de viver? Para eu viver na macrofamília, eu vou precisar viver na microsociedade. Por que a gente tem dificuldades em facear os desafios da macrofamília? Porque eu não consigo estruturar a minha microsociedade. É briga o tempo inteiro, é desentendimento, é um falando alto, é um não respeitando o espaço do outro. Daí vem os desajustes. E o desafio de amar. Porque quando a gente se casa, não é apenas aquele amor eros, como diziam os gregos. O amor da paixão, do arrebatamento carnal. Esse amor, ele precisa chegar a novas nuances. Ele precisa, muitas vezes, ser o amor filo, o amor irmão, o amor companheirismo. Porque um marido é um companheiro da sua esposa. A esposa é uma companheira do seu marido. Já pensou se nós, nos dias de maior agonia, não tivéssemos alguém para conversar, para dialogar, para falar das nossas coisas? Então o amor é também companheirismo. O amor também é o ágape, uma palavra do grego que quer dizer banquete. Porque quando a gente ama, nós não esperamos nada em troca. Quando a gente ama, a gente não quer formatar o outro de acordo com a nossa vontade. Quando a gente ama, a gente entende, fulano errou, mas eu erro também. Esse é o ápice do amor. Por isso os gregos, quando cunharam essa palavra ágape, ágape foi a palavra que Paulo usou
quando escreveu a carta aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse ágape. Os católicos traduziram como caridade. Os crentes traduziram, as Bíblias crentes traduziram como amor. Mas amor, caridade, pouco importa. A palavra em grego era ágape, e ágape é a excelência do amor. Casar-se é exercer a excelência do amor. O amor que entende, o amor que é paciente, o amor que sabe que a outra pessoa tem dificuldades, e eu também. Daí nós chegamos ao casamento. O que é casar-se? Casar-se é unir esforços num objetivo comum. Tornar-se mais forte para fazer frente aos desafios da vida. E, gente, tem pessoas que optam por não casar-se. Está valendo também. Tem pessoas que optam, dentro da sua orientação sexual, por casar-se com quem lhe apraz. Está valendo também. O que a gente precisa saber é que casamento é um compromisso. Casamento é uma junção de esforços. Casamento é quando duas pessoas se unem num propósito comum. E não quando duas pessoas começam a utilizar uma da outra para satisfazer seus próprios caprichos. Porque às vezes é um capricho de natureza sexual. Outras vezes a satisfação de um capricho, porque os homens fazem muito isso, sabe, Kátia? Você precisa fazer isso para mim. E a mulher pergunta, por quê? Porque mamãe fazia. Aí nós vemos quase um complexo de Édipo, que você, como psicanalista, vai saber muito bem. Não houve o corte da castração, e a pessoa traz as suas neuroses até hoje. A mulher é uma companheira, não é uma serviçal. Então a gente precisa entender que quando comemos juntos, um pode lavar o prato, o outro pode secar o prato. O homem não precisa ser um sapo ou um pato que, quando toma banho, não seca o banheiro. Joga a toalha molhada por cima da cama. E a mulher, igualmente, pode entender que o marido não é um príncipe encantado. Vai ter dia que ele vai chegar em casa emburrado. Deixa ele, dialoga com ele, porque essas coisas passam. Casar-se é união de esforços. É a gente somar com o outro e não valer-se do outro. Um dia eu escutei uma frase de um orador que me pareceu muito propícia para a nossa reflexão que nós vamos fazer aqui agora. Ele dizia assim: no passado, nós nos valíamos de Jesus para atender ao nosso capricho. Hoje nós vamos servir a Jesus. Então, fazendo uma ponte com o casamento, nós muitas vezes nos casávamos para nos servir do outro. Agora nós precisamos aprender a casar para servir o outro, o que é diferente. Porque quando a gente serve um ao outro, nós nos tornamos mais felizes. Reina concórdia no nosso casamento. E muitos corações poderiam dizer assim: mas o casamento hoje é uma instituição falida. É uma instituição que perdeu o seu tempo. Eu ouço muitos jovens dizendo assim, ficou démodé. Não, não ficou. Quando a gente abre a questão 695 do Livro dos Espíritos, nós compreendemos que o casamento representa um progresso para a humanidade. E, mais uma vez, respeitando quem não quer casar, porque cada um sabe de si, sabe da sua individualidade. Mas dizem os bons espíritos que o casamento representa um progresso. E por quê? Por uma razão muito simples. E eu quero explicar dando um exemplo. Kátia, antes de eu me casar, eu costumava fazer tudo do meu jeito. Era na hora que eu queria, do jeito que eu gostava. E eu me recordo quando eu me casei, nós estávamos numa cidade do interior do estado do Rio, Campos dos Goytacazes. Acho que vocês devem conhecer aí em Recife, porque tem
um professor aí de Recife, Humberto Vasconcelos, que está sempre aqui em Campos. Ele é casado com uma das filhas do Peixotinho, que fundou uma casa espírita aqui em Campos, o Grupo Espírita Araci. E eu disse para minha esposa assim, meu bem, hoje nós vamos almoçar meio-dia, depois nós vamos para casa, porque às 4h tem jogo do Botafogo. E ela respondeu assim para mim, olha, hoje a gente pode até almoçar no horário que você quer. Nós vamos até assistir o jogo do Botafogo como você deseja. Mas eu quero que você reflita sobre uma coisa. Eu não gosto de futebol, nem de time. Eu também não quero almoçar nesse horário. Hoje a gente faz do seu jeito. Semana que vem a gente faz o meu programa. E a gente aprende que quando a gente se matrimonia, nós deixamos de conjugar o pronome eu e passamos a conjugar o pronome nós. Às vezes eu quero ligar a televisão aqui em casa e é um desafio, porque a minha filha quer ficar com o YouTube ligado, quer ver os programas dela, e eu não consigo mais ver a série do Netflix que eu quero ver. Por quê? Porque a gente precisa aprender a vencer o egoísmo. Essa chaga que existe dentro de nós. O que é egoísmo? Ismo quer dizer algo que me prende, algo que me adoece. E ego, algo que me adoece no meu eu. Então, é um progresso, porque quando a gente forma um ninho familiar, nós vamos combatendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e aprendemos a conviver. Notem a palavra conviver. Viver com. Pessoas que não convivem, elas vão ficando com muitas manias, vão ficando muito senhoras do seu tempo, das suas coisas. E a gente, quando convive, vai aprendendo. Aqui é o meu espaço, mas se eu chegar um pouquinho para cá, cabe você. Se eu diminuir um pouco o meu tempo de fala, consigo falar eu e depois você, Kátia. E é interessante, porque a gente chega numa reunião mediúnica e a pessoa que está vencendo o egoísmo, ela sabe que não existe o médium principal. Nem o médium que vai dar a comunicação do benfeitor, que vai dar a última comunicação. Nós somos uma família. Olha como o conceito de família é interessante. Nós somos membros de uma família. Até dentro do movimento espírita, nós não temos figuras referenciais, não temos padre, pastor, bispo. Por quê? Nós somos uma família. Nós somos um time, onde o Rafael não é mais importante que a Kátia, nem a Kátia é mais inteligente que o Rafael. Nós aprendemos juntos. Então, o casamento não é uma instituição falida. O que vem falindo ao longo do tempo é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. E onde a gente coloca egoísmo, as instituições falem. Falem uma empresa quando os sócios se tornam egoístas, orgulhosos. Acaba por falir um prédio quando os condôminos são muito egoístas. E a família acaba falindo por conta do egoísmo e do orgulho daqueles que são os membros da família. O nosso Martins Peralva, num livro chamado Estudando a Mediunidade, parece que não tem nada a ver, né, gente? Mas o livro está certo. É Estudando a Mediunidade mesmo. Ele estabeleceu 5 tipos de casamento. E é bastante curiosa essa divisão do Martins Peralva, um grande estudioso espírita. Porque notem, ele disse que existem os casamentos acidentais. O que é um casamento acidental? O próprio nome já o diz. Aquele que ocorre por acidente. Não é feito ou realizado por uma combinação espiritual. Grande parte dos nossos casamentos, eles são elaborados no próprio plano espiritual, onde é feita uma programação, onde são trabalhadas questões que precisam ser desenvolvidas, onde determinados espíritos são trabalhados para que possam renascer como filhos. O que é um casamento acidental? Um casamento por interesse. Antigamente nós tínhamos os casamentos assim. Olha, eu sou dono dessa propriedade, você é dono daquela.
Se nós juntarmos o meu filho com a sua filha, a gente fica dono de tudo. Mas é um casamento acidental. Porque às vezes o marido e a esposa não se gostam, até se odeiam, nunca se viram. No passado a gente tinha pessoas que se casavam sem nunca ter se visto. Graças a Deus a sociedade avançou. Mas hoje nós também temos os casamentos acidentais. Querem um exemplo? O famoso golpe do baú. Porque, nossa, mas se eu ficar com fulano de tal, você gosta dele? Não, não gosto dele não, mas ele vai me dar uma condição melhor de vida. Não se case. Porque o que você acha que vai ser a sua felicidade, vai ser a sua ruína. Outros dizem assim, mais que avião. Conhece essa expressão, Kátia? Muitos homens ainda Sim. olham para a mulher e acham que a mulher deve ser vista apenas pelos seus dotes físicos e se casam não pela cultura da mulher, pelo sentimento da mulher, mas por ela ser bonita. E é interessante, porque todos nós vamos deixar a beleza, porque o cabelo cai, o músculo cai, vocês entenderam onde eu estou querendo chegar, né, gente? Eu não preciso entrar em detalhes. A pele do rosto enruga. Então, se eu me casei pela beleza, quando a beleza passar e eu não conseguir ver outras coisas além da beleza, o casamento acaba. Então, Martins Peralva, nós precisamos ir além desses casamentos acidentais. Existe um outro tipo de casamento. E aqui nós temos grande parte dos casamentos do mundo. São os casamentos provacionais. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. Então não achem que vocês têm um espírito nobre dentro de casa, seja na condição de marido ou na condição de esposa, porque vossos maridos, vossas esposas, vossos filhos são espíritos imperfeitos, como você mesmo é. Você que está me ouvindo, eu que estou falando para mim mesmo. O que isso quer dizer? Nós nos encontramos por provas, necessidades de reajuste. Às vezes o homem que prejudicou tanto a mulher na vida passada, casa-se com ela agora, para poder se redimir. E algumas pessoas perguntam assim, mas como que casou, não se lembrou? Diz o benfeitor Emmanuel, no livro chamado Vida e Sexo, que a fase do namoro é a fase do encantamento, onde a gente se esquece de propósito, onde há um embelezamento das situações, das ocorrências, para que a gente possa casar. Depois do casamento vem os desafios, para que a gente possa, no desafio de cada dia, poder nos reestruturar. A mulher que muitas vezes traiu ou tratou mal um parceiro em vidas passadas, pode casar-se com ele novamente. Ou pode tê-lo na condição de um filho, porque as nossas famílias são as nossas grandes arenas. Antigamente, as arenas eram para os combates. Os gladiadores, vai até sair o Gladiador 2 agora, eles iam para matar, para furar com espadas. Hoje as arenas são diferentes. Hoje nós temos arenas dentro do lar, para quando você olhar para a esposa, eu não aguento mais. Aguenta sim. Faz um exercício de amor, um exercício de respeito, de tolerância, e lembre-se dos aspectos positivos. Lembre-se da parceira de todos esses anos. E você, mulher, quando olhar para aquele homem, não aguento mais esse cara todo domingo, deitado no sofá da sala, só quer saber de futebol. Ajude ele, converse com ele, reatem os laços, façam coisas diferentes, saiam da mesmice, porque se a gente parar para pensar, nossos casamentos são provacionais. E quando a gente passa uma prova, hoje a minha filha me mostrou uma estrelinha no dever dela. Passou na prova, minha filha? Passei, papai, ganhei uma estrelinha. Quando a gente vence a prova, a nossa condição espiritual fica melhor. Terceiro tipo de casamento, são mais raros, mas existem.
Casamentos sacrificiais é quando alguém que já andou um pouco mais estende a mão para alguém que andou um pouco menos. Daí a gente vê um espírito culto. Às vezes um espírito de grande conhecimento de artes casou-se com uma pessoa tão simples, uma pessoa tão ignorante, é porque ama demais. E quem ama demais vai ao encontro do ser amado para ajudar. Às vezes a gente vê um homem ou uma mulher com tanta nobreza na alma, casado com uma pessoa que ainda faz o mal, com uma pessoa que ainda tem tanta malícia, e a gente pergunta, que mandinga foi essa? Tem mandinga não, gente. Tem amor daquele que cresceu um pouco mais e vai ao encontro daquele que cresceu um pouco menos para ajudar. São sacerdócios de amor, são sacrifícios de amor. Eu me lembro de Dona Lívia Lentulha, no romance Há 2000 anos, nos seus sacrifícios de amor pelo seu marido, Públio Lentulus, que hoje é o nosso benfeitor Emmanuel. E ainda hoje conta o benfeitor Emmanuel que ele tem que limpar o seu perispírito e ir ao encontro de Lívia esporadicamente, porque ele não está na mesma vibração que ela. Porque já na época de Jesus, ela era um espírito nobre e ele um senador ainda orgulhoso. Quarto tipo de casamento, esses são bem raros, casamentos por afinidade. Quando almas afins que já trabalharam juntos, já se amaram no passado, voltam com propostas específicas, voltam para comungar laços de afeto. Daí a gente olha velhinhos que ficaram septuagenários juntos. E às vezes completam 90 anos, 70 anos de casamento. Eu fico me perguntando, como se completa 70 anos de casamento, 90 anos de idade? Casamentos por afinidade. São almas que o outro grita, ela nem se incomoda mais. Eu me lembro de Raul Teixeira perguntando uma vez a uma senhora, como que você fez para ficar com seu marido 70 anos? E ela respondeu, ele não é fácil, mas eu amo ele. Eu todos os dias da minha vida colocava o nosso relacionamento numa balança. E a balança tem 2 pratos. Eu sempre procurava deixar mais pesado as coisas positivas. E assim nós vivemos juntos 70 anos. É bem verdade que por trás daqueles 70 anos havia comprometimentos espirituais do passado. Almas que já viveram juntos. Nos diz Martins Peralva que existe um 5º tipo de casamento. Se eu disse que os afins são raros, os transcendentais são mais raros ainda. Porque são espíritos que, da sua nobreza espiritual, se consorciam para fazer o bem numa determinada área. Daí a gente entende Allan Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. Gente, eles não tiveram filhos. Dona Amélie Gabrielle Boudet era 9 anos mais velha. Mas se não fosse Dona Amélie Boudet, não haveria Allan Kardec. Poucos se dão conta de que ela era uma poetisa, alguém de nobres conhecimentos, alguém que quando ele chegava em casa, vou desistir. É porque isso não entra para os livros de história. Ela dizia, desiste não, nós estamos juntos. Quando a gente ouve falar de Madame Curie e Pierre Curie na França, ela, uma grande cientista que descobriu o polônio, e o polônio em homenagem à sua Polônia. E o rádio com o qual hoje nós fazemos a radioterapia, o raio-x, Marie Curie. Ela se juntou com Pierre Curie e formaram uma dupla de notáveis cientistas. Casamentos transcendentais. Então existem os mais variados tipos de casamento. Mas nós precisamos falar de uma coisa que acontece e não é errada, chamada divórcio. Porque nós que crescemos sob o atavismo das religiões tradicionais, nós costumávamos ouvir na igreja,
Não separe o homem o que Deus uniu. Quantos conflitos, Kátia? Quantas pessoas sofrem com isso até hoje? Minha mãe, ainda católica, precisou separar-se do meu pai. E é curioso, porque eu tinha 11 anos de idade, ela veio perguntar para mim: meu filho, você acha que eu posso me separar do seu pai? Eu não era espírita. Eu respondi: hoje, mamãe. Meu filho, mas como é que com 11 anos de idade você pode responder dessa forma? Mamãe, vocês brigam o dia inteiro. Eu não estou vendo o dia que vocês vão para as vias de fato. Então é melhor separar do que permanecer desse jeito, mamãe. E para mim vai ser ainda melhor, porque eu vou ter duas casas, a casa de papai e a sua casa. Vou me separar. Ela se separou. Hoje são amigos. Mas ela foi se confessar com o padre. E o padre é um fundamento da igreja, dona Selene. Selene é o nome dela. A senhora não deveria ter se separado. A senhora não vai poder comungar mais. E quando se diz para uma mulher católica que ela não vai poder comungar mais, é como se ela não estivesse quite com as leis de Deus. Foram anos para que ela absorvesse isso, para que ela tirasse essa culpa ancestral da sua cabeça. Até que vem o Espiritismo. Porque a lei do divórcio é recente, tá, Kátia? 31 de dezembro de 1977, do antigo deputado Nelson Carneiro. E minha mãe custou para tirar essa culpa da cabeça. Hoje ela já não tem essa culpa mais, mas vem a doutrina espírita. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título: não separeis o homem o que Deus juntou, para nos dizer: o divórcio é uma instituição humana. As pessoas, da mesma forma que se casaram, se não conseguiram permanecer com afeto, permanecer com respeito, permanecer com amor, é melhor que se separem. Cada um siga o seu caminho, mas preservem a amizade. Preservem o respeito um pelo outro. Então, o divórcio não é pecado. Aliás, pecado é uma palavra que a gente precisa ressignificar. Pecado é uma palavra que vem do grego, amartia, com H. E amartia quer dizer errar o alvo. Gente, nós quando nos casamos podemos errar o alvo. Quer dizer que a gente vai morrer por conta disso? Não. Quer dizer que a gente vai tentar de novo acertar o alvo num outro relacionamento. Ou, se eu preferir, ficar sem relacionamento nenhum. Isso é da individualidade de cada um. O que a gente precisa saber é que separar-se não é pecado. É melhor que a gente se separe do que manter um casamento onde a gente está se maltratando, onde a gente não respeita mais a instituição conjugal. A gente precisa fazer alguns poréns, sabe, Kátia? Porque hoje banalizou-se tanto o divórcio que as pessoas se separam na primeira dificuldade. A proposta não é essa. A proposta é: vamos insistir, vamos persistir, perseverar, dialogar, vamos tentar. Há uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Mas se depois de várias tentativas o diálogo não conseguiu ter lugar, vai cada um para o seu canto e a gente mantém o respeito. É melhor assim do que sob o guante da violência, porque violência hoje não é mais uma violência apenas física, é uma violência verbal, é uma violência que se dá através das redes sociais, é uma violência cruzada, porque eu falo para fulano que aumenta um ponto e vai lá e conta para o outro cônjuge. E hoje a gente já se utiliza até da alienação parental, que é uma figura do meio jurídico. Quando um pai separado de uma mãe começa a falar mal da mãe com o filho, ou vice-versa, quando a mãe começa a falar mal do pai com o filho e vai desgastando, além do relacionamento entre cônjuges, a própria estrutura da paternidade e da maternidade. Então, meus amigos, se a gente conseguir salvar a instituição do casamento, salvemos. Mas se a gente não conseguir, nos separemos,
Não há problema nisso. O problema é quando a gente faz o mal. Isso é que a gente precisa ter em mente. O Espiritismo, então, hoje é um divisor de águas, porque estabelece o divórcio é uma lei humana. Sendo uma lei humana, a gente pode nos divorciar. Enquanto espíritos imortais, nós temos compromisso com o amor. E se o amor não consegue mais respeitar dentro do lar, cada um segue para o seu canto. Eu quero agora, nessa parte final, trazer algumas considerações de Joana de Ângeles, porque eu fiz toda uma explicação. E ainda não trouxe nada da Joana de Ângeles. Vamos ler alguns trechos? Eu separei 3. O primeiro trecho. Olha que trecho bonito de Joana de Ângeles. Felizmente, o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligência dos mesmos. Joana de Ângeles coloca que o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes. Olha que interessante. Alguém que chega ao nível da psicologia profunda e diz: o matrimônio é um progresso, mas se nós não progredimos com o matrimônio, que cada um siga o curso da sua vida e possam continuar o progresso de outras formas. Segundo trecho que eu quero destacar de Joana de Ângeles. O matrimônio, portanto, à luz da psicologia profunda, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes imaturos, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia íntima. Daí, meus amigos, não se deixem levar pelo canto da sereia do mundo, porque o mundo hoje nos fala de relações que se desboroam. É aquilo que Bauman, o grande escritor polonês, nos fala de relações líquidas, amor líquido. Hoje tudo vai ficando líquido, mas Joana de Ângeles coloca de uma forma diferente. O casamento não pode ser uma instituição líquida, onde eu me caso hoje, me separo, amanhã me caso novamente, porque eu não vou encontrar a paz nos vários parceiros. Nós sabemos, né, Kátia, pela psicologia, que eu vou encontrando nos parceiros dificuldades que já existem em mim e que eu vou vendo ressoar nos mais variados parceiros. Já perceberam que muitas vezes a gente diz assim: nossa, troquei de parceira, mas continuei com um problema, porque o problema não está nela, o problema está em você. Nossa, já estou no meu 5º casamento e parece que todas foram do mesmo jeito. É porque a gente tem uma questão de complementação psíquica que a gente vai atraindo para perto de nós pessoas que se afinam no diapasão das nossas carências. Então, o segredo não é casar-se várias vezes, o segredo é que eu me case e consiga, nessa conjugalidade, entender os desafios da minha individualidade, entender os desafios do meu matrimônio e entender os desafios do espírito imortal e passar a construir juntos. E o terceiro trecho, e aí eu passo para você, Kátia, que eu queria destacar. Não se trata, portanto, de um compromisso formal, mas de uma união enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento, que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade, nem as expressões individuais de vir a ser. Então, o casamento não é uma casualidade. Primeiro, porque eu sou responsável pelas pessoas com as quais eu me relaciono. Então, aquele que eu julgo minha ficante ou minha ficante, eu sou responsável por ele.
Porque as pessoas, mas essa noite eu fiquei com 30. E a gente vai se tornando responsável por todos aqueles com os quais nós ficamos. Por quê? Porque a gente não conhece os sentimentos das pessoas. A gente não conhece as carências das pessoas. E mais, quando a gente fica com os espíritos que são aninhados ao psiquismo daquela pessoa. Então não vamos nos casar de uma forma circunstancial. Porque o casamento é mais do que um compromisso, é uma responsabilidade perante a vida. É isso que Joana de Ângeles nos coloca para que nós possamos olhar para o casamento como uma proposta, como um progresso, como algo que nos desperta para a realidade do mundo melhor que nós queremos vivenciar. Em breves palavras, era isso que eu queria dizer, e agora eu estou à disposição, Kátia. Muito, muito, muito bom, muito interessante. Todos esses 5 pontos, né, que são dos casamentos que são colocados, é fundamental, por quê? Porque é o que tem a humanidade. Hoje, existem muitas questões voltadas ao ficar, né, como você citou, eu fico com 3, 4, 5, 6, 10, 20 numa mesma noite. Então, e isso realmente vai perdendo essa fantasia, né, que é criada por nós quando crianças e não realizamos aquilo quando adulto. Então, nós transferimos para aquela pessoa aquele sonho, né? E aquele sonho de um príncipe encantado no cavalo branco, aonde vem resgatar a mocinha e que ela vai se transformar numa princesa, enfim. Então, esse sonho, né, é um sonho e ele não faz parte hoje de uma realidade, ou melhor, ele faz parte de um número muito reduzido, né, de realidades, como criaturas que vêm comprometidas umas às outras, através desse elo que é o relacionamento. Porque também não é fácil se relacionar, né? Como também não é fácil estar numa família com pai, mãe, irmãos. Então, o relacionamento ele passa a ser uma continuação disso. E quando temos um cônjuge, né, ou um namorado mais sério, que tenha um período mais de tempo, e que só uma parte, né, se desdobra, evolui, busca aqueles ensinamentos e vai focando, e a outra parte fica estacionada, ou aos poucos vai se arrastando, não é fácil. Porque quando Jesus diz, pega a tua cruz e me segue, ele não está dizendo também para a gente largar o outro a bancarrota, não. Mas ele está nos dizendo, nos alertando, que a gente precisa evoluir primeiro, para depois, quando eu faço esse conhecimento de mim, esse autoconhecimento, eu começo a conseguir me autocontrolar nas emoções, e eu começo a me ver, né? E eu vou ao meu autoencontro, e eu busco me autoexaminar, não é? O que é que está me aborrecendo com relação a esse ser que eu convivo? Não é? E aí, mas também a gente não permitir, não é? Que esse cônjuge, que seja ele homem ou mulher, que seja um relacionamento homoafetivo, não importa
são seres humanos e não é permitido o abuso. Então, por isso que se vem o divórcio, por isso que se vem as relações, né, de cunho, vamos nos afastar. E isso daí está falando aqui do matrimônio, mas vamos falar de relacionamento de amigos, que muitas vezes tomam posse e são abusadores, porque sente como um faro, né, à distância, o cheiro de vítima. O narcisista, ele sente a quilômetros de distância aquela vítima. A vítima de si mesmo, porque não se conheceu, porque não faz o exercício do autoconhecimento. Então, é muito importante você ter trazido toda essa fala, né? E aí, Dona Joana diz aqui assim: quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Olhe, isso aqui é para uma palestra, só esse trechinho aqui. Porque veja, como é que eu vou ficar com alguém, né, que só me machuca? Mas será que essa pessoa só lhe machuca? Ou você está precisando ser machucada porque você conheceu esse relacionamento familiar entre seu pai e sua mãe? E aí você viu o abuso que era, e você está apenas transferindo, né? E está repetindo um padrão. Aí, muitas vezes, o que é lei de causa e efeito? Porque também já passamos lá atrás, como você falou. Já viemos de outras caminhadas, porque é muito fácil dizer que eu só tenho essa existência. Eu nunca vi uma coisa tão fácil, né, Rafael? Pode abrir seu microfone. Não, nunca vi algo tão fácil dizer assim, uau, né? E nessa aqui eu encerro a minha etapa. Ou chega a dar pena a gente achar que a gente encerrou a etapa aqui. E o que é que eu fiz lá atrás? Eu não consigo pagar toda a minha fatura de uma vez, porque se esse relacionamento, né, não está bom agora, como é que vai ficar? Como era antes? Então, se é uma lei de causa e efeito, né? O que é que eu fiz? Exatamente. Na verdade, Kátia, nós não podemos ter a pretensão que a gente está encerrando qualquer coisa agora. Eu diria que nós estamos mais perto do início do que do fim. Porque quando a gente pensa que há 5 tipos de mundos habitados, mundos primitivos, provas e expiação, mundos em regeneração, mundos felizes e mundos celestes, nós estamos mais perto do primitivo do que dos mundos celestes. Então, os nossos relacionamentos são condizentes com o estado de mundo que nós temos. E mais, são condizentes com o estado de espírito que nós somos. Porque da questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos, Kardec houve por bem, metodologicamente, em dividir os espíritos em 3 ordens: espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Eu não sei vocês, mas eu sou um espírito imperfeito, de carteirinha, querendo melhorar, mas ainda sou um espírito imperfeito. Então eu não posso pretender que eu sou um santo no meu relacionamento. Nem que o meu relacionamento vai ser um relacionamento, vamos dizer assim, um Shangri-La. Vão existir desafios. O desafio é da tônica da vida no planeta Terra. O que a gente pode fazer é aprender a gerenciar os desafios, gerenciar as nossas emoções, para construir dias melhores, apesar do período ainda turbulento que nós passamos. Então, quando a gente convive com outra pessoa, a gente não pode projetar quem quer que seja na outra pessoa. Projetar a mãe, que muitos filhos fazem isso, projetar a artista da televisão, ou simplesmente projetar virtudes que nem eu as tenho.
Porque a gente acha que a outra pessoa deve ser aquela que vai me preencher. A pergunta que eu devo fazer é o seguinte: eu estou preenchendo o meu relacionamento com o melhor de mim? Então a gente precisa saber que esses desafios são constantes, mas só existe vitória se a gente passa pelos desafios. Aqui ficaríamos a noite inteira, né? Porém, já chegamos à hora, já passamos 7 minutinhos. Eu quero agradecer imensamente, convidar você para vir estar conosco em 2025, fazendo a 4ª temporada. A parabenizar por você estar finalizando o seu curso de psicologia e dizer que é um dos sonhos que eu estou buscando realizar. É fazer psicologia também, né? Agora, ainda em 2025. Iniciei em 2023, mas precisei, né, trancar a faculdade, porque tem muitas outras demandas e eu precisei ajustar, alinhar para poder retomar. E realmente não deu para retomar em 2024, mas 2025 eu retomo. E pretendo seguir aí para que a gente vá buscando mais, ampliando mais a visão, ampliando mais o olhar, porque não é só de pão que vive o homem. A gente precisa realmente das coisas dos céus, das coisas de Deus. E é muito interessante que na faculdade, quando a gente chega, a gente se frustra, porque a gente hoje tem uma macrovisão. E quando chega lá na psicologia, né, como espírita, espiritista, como um bracinho da espiritualidade, do espiritualismo, a gente lendo Dona Joana, a gente, meu Deus, o que é que esses professores estão pensando da vida? O que é que eles ainda estão. Eles já deveriam estar avançados, mas não é assim, não. É complicado, cada um no seu tempo, né? Então, ela conta conosco, né, Rafael? Então, querido, muito obrigada por tudo. Um abraço fraterno à sua família, sua filha linda, maravilhosa. E é isso que são os desafios. Estamos em casa, né? Então, precisamos nos acomodar ao tempo de casa. E aí, nesse instante, o animalzinho fez a sua fala, aí a Clara vai para ir para frente, e assim estamos em casa, né? Mas quero agradecer também a paciência da sua esposa e agradecer por você ter trazido tão brilhante fala para acalmar todos os nossos corações. E agora passo a palavra para você finalizar e fazer nossa prece. Gratidão a todos que estão aqui conosco. Nós estamos passando momentos muito difíceis. Dificuldade nas famílias, dificuldades no planeta Terra, dificuldades sociais, são os nossos desafios. Então, minha mensagem final tem sempre sido uma mensagem de esperança às pessoas. Não desistam da vida. Não desistam de vocês mesmos. Sigamos juntos, que nós possamos nos dar as mãos e trabalhar pelo bem. O bem vale a pena. Amar vale a pena. Perdoar vale a pena. O mundo tem nos apresentado tantas propostas utilitaristas, propostas de ódio, propostas que acabam escoando só no materialismo. Nós somos um projeto de Deus, nós somos um espírito imortal. E cada dia da nossa vida é a oportunidade de nós sermos a nossa melhor expressão. Nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos uma gama de benfeitores espirituais que nos auxiliam todos os dias. Então, vamos pensar nisso. Vamos seguir em frente e vamos orar. Ó Jesus, vem estar conosco. Vem nos dar a sua paz. Abençoe os nossos propósitos. Abençoe a todos quantos estão conosco numa sexta feriado após as 22 horas. Muito obrigado por tudo e que assim seja.